Amados, vamos refletir juntos. Irmão Sérgio, cadê você? Ele deu uma saidinha? Quando ele nos convidou para estarmos aqui, ele pediu que nós falássemos a casais e desenvolvêssemos um assunto que pudesse edificar a família Betel. E eu apresentei para ele um tema sobre recicle o seu casamento. Não é muito usado nos dias de hoje, porque na prática reciclar o casamento é rever os conceitos, rever as relações, trazer à tona a prática do dia a dia no relacionamento conjugal. E para alguns há uma dificuldade em fazer isso. Para outros não. Talvez na sua maioria, aqui presente, você não vai ter dificuldade de trazer à tona alguns conceitos e algumas atitudes, algumas expectativas que você tinha quando casou, e trazer hoje no sentido de refletir, de analisar e de ver se tem ainda coerência, tem lógica aquilo que você viveu e tem vivido. Eu quero nessa linha transferir para vocês algumas atitudes do casamento que às vezes nós deixamos um pouco de lado, vamos empurrando no dia a dia e não avaliamos o quanto isso é necessário para desenvolvermos uma boa relação. Construir um casamento, meus queridos, tem que ser realmente, hoje, na crise que nós estamos vivendo, a crise da sociedade, que a irmã colocou aqui no período do louvor, a sociedade está em crise. E ela quer estabelecer também, implantar uma crise na família. Mas, graças a Deus, existem igrejas para desenvolver uma palavra como essa de hoje e ensinar o povo a desenvolver uma relação com padrões bíblicos, com padrões espirituais e com submissão total a Deus e levando firme avante a sua família. A família, para nós desenvolvermos hoje o raciocínio bíblico, nós temos que nos apropriarmos de três coisas: a sabedoria, a inteligência e o conhecimento para desenvolvermos a edificação da nossa relação. Reciclar significa o quê? Seria um ato de nós recuperarmos aquilo que, às vezes, pensamos que não tem mais valor. Às vezes nós temos algo muito importante na nossa vida e achamos que aquilo já não tem mais o sentido na nossa relação. Reciclar algo no casamento significa reintroduzir alguma coisa que está se perdendo ao longo dos anos. E vamos reconduzir e reintroduzir essa situação de uma forma sábia, inteligente e conhecedor da palavra de Deus. O casal que não tem essa consciência de sabedoria, inteligência e conhecimento bíblico, o fator da introdução de alguns aspectos importantes do casamento, ele realmente vai ter muita dificuldade. Então, veja bem, quando você recicla, você quer reprocessar aquilo que, por exemplo, não serve mais para alguma coisa, mas aquilo pode ser transformado, não é, para aprimorar as suas propriedades, no sentido de melhorar
o rendimento, melhorar a operação, né, como todo. Então, nós vamos reciclar atitudes e vamos reciclar alguns estágios que ocorrem no casamento. Tudo precisa melhorar. Então, a reciclagem tem esse sentido, de nós melhorarmos algo que existe já no casamento e trazermos uma perspectiva nova, uma ideia nova, uma prática nova, um desenvolvimento novo, uma motivação diferente. Casamento precisa ser motivado, senão entra na monotonia, senão entra no marasmo, senão entra na mesmice. E casamento precisa dessa motivação. Então, esse aspecto da reciclagem nos mostra claramente que o casamento hoje precisa ser revisto. Senão ele vai se perdendo. Infelizmente. E não venha dizer, de forma demagoga, que o cristão ele está isento a isso. Não. Todos nós estamos sujeitos a perder na sua essência a nossa relação. Se não tomarmos o cuidado devido, se não desenvolvermos com sabedoria, inteligência e conhecimento, nós vamos nos perder na nossa relação. Aí, hoje se vê muitos casais de anos de relacionamento conjugal vivendo o clima e a tensão da separação, infelizmente. Existe uma ponte bíblica de Gênesis e passa pelo Evangelho e depois chega nas epístolas. Gênesis, Deus estabeleceu lá no capítulo 2, versículo 24, que o homem deixaria seu pai e sua mãe e se uniria à sua mulher, e ambos tornariam uma só carne. Gênesis 2, 24. E Jesus, fazendo menção dessa citação de Deus no passado, no princípio, em Mateus 19, versículo 4 e 6, ele repete que o homem, Jesus dando ênfase, que o homem também deixaria seu pai, sua mãe, e se uniria à sua mulher, e ambos tornariam uma só carne. E para consolidar isso na prática e do conhecimento da igreja, vem o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 5, versículo 31, e repete a mesma expressão. Ele diz, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unirão os dois uma só carne. Muito bem. Então, essa ponte entre Deus, passando por Jesus e chegando ao apóstolo Paulo, tornando assim uma instituição aprovada de Deus para a sociedade. Então, casamento, gente, é uma instituição aprovada por Deus. Quando a Bíblia diz que o que Deus une não separe o homem, ele está falando o que Deus coloca dentro da cobertura e dentro do aspecto da instituição divina que é o casamento. Às vezes nem sempre as pessoas estão no casamento e foram unidas por Deus. Nem sempre. Mas uma vez que ela assumiu aquele propósito, diz, eu estou no casamento, porque Deus instituiu o casamento e eu submeto as ordens, as normas desse casamento, eu me enquadro dentro desse contexto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Esse é o contexto da instituição. E esta ponte, do começo da Bíblia até o fim da Bíblia, estabelece o casamento como uma instituição divina. Agora, dentro desse casamento existem atitudes que precisam ser repensadas, senão o casamento se torna uma monotonia. As atitudes, por exemplo, elas são divididas em atitudes antigas
não é? E atitudes novas. Então, para haver uma reciclagem, nós precisamos rever algumas atitudes que assumíamos no começo do nosso casamento. E será que, às vezes, nós estamos observando essas atitudes e trazendo à memória hoje coisas novas para fortalecer a nossa família, o nosso casamento, a nossa união? Então, precisamos rever isso. Quantas vezes o problema do casamento começa quando a lua de mel termina? Só que, dentro do contexto de Deus, essa lua de mel não deveria terminar nunca. Para muitos, a lua de mel é aquela viagem, né, de passeio, mas para muitos, a lua de mel ainda é viva. E esse conceito, às vezes, precisa ser revisto hoje. Nós vamos falar sobre isso. A lua de mel acabou? Uma vez que isso acaba, pode ser fatal à relação. Concorda? Ficar fundamentado sempre naquele conceito, naquela antiga aliança que vocês desenvolveram, podem produzir um certo descontentamento no casamento. Mas a aliança, ela tem que ser reproduzida todo dia, toda hora. Ela tem que ser revista todo momento. Aquele momento que você assumiu com Deus o ato de fidelidade no altar, tem que ser revisto. Ele não pode ser esquecido, não pode ser colocado de lado, não pode ser menosprezado. O casamento vai trazer felicidade? Às vezes, pode trazer. Mas nem sempre nós entramos para o casamento com esse conceito. O casamento vai trazer felicidade. Essa expectativa, às vezes, pode ser concretizada positivamente, num ato que você pensa, vai trazer felicidade para mim, o casamento. Eu vou ser uma pessoa mais feliz, mais completa, mais realizada, se eu me casar. É uma expectativa que todos nós temos. Porém, infelizmente, essas expectativas podem ser frustrantes e podem ser até decepcionantes. Precisamos rever isso. Mas eu responderia que o casamento, ele não é simplesmente para trazer felicidade. O casamento, ele vai ajudar a desenvolver um crescimento e um amadurecimento para depois atingir um patamar de felicidade consistente. Não aquela felicidade que pode ser desestabilizada por qualquer circunstância, por qualquer abalo, por qualquer retaliação, por qualquer descontentamento. Nós precisamos entender que o casamento, ele traz para nós crescimento e amadurecimento. A felicidade, ela pode vir de um amor existencial no casal, não é? Entre as pessoas envolvidas, os parceiros, ou até mesmo naquela relação que você estabeleceu. Eu vou viver com você até a morte nos separar. E como está difícil hoje cumprir literalmente essa expressão, até a morte. Até a morte. Parece que o casamento vive numa balança constante. Qualquer situação, ele está em corda bamba. Ele pode romper, ele pode ruir. O casamento não vai empurrar para cima, por exemplo, o ponteiro de uma felicidade. Então não é para você ser feliz, mas o casamento vai construir um relacionamento profundo, um relacionamento maduro, um relacionamento experiente, um relacionamento amoroso e assim por diante. Amor se desenvolve. Você sabia que amor pode iniciar, mas pode acabar. Amor acaba.
se não for desenvolvido, se não for construído, se não for desenvolvido dentro de um contexto de amadurecimento ou de maturidade. Uma pergunta importante nesta noite. No casamento, se deve modificar e mostrar um comportamento como o outro quer? Por exemplo, eu tenho que viver como a minha mulher quer e ela tem que viver como eu quero? É uma pergunta que se faz nos dias de hoje. Dentro de uma normalidade, é o que se espera, não é? Eu casei para que a minha mulher vivesse como eu estabeleci. E eu tenho que ter essa vida também na visão dela, do que ela imaginou na cabeça, como o marido dela deve viver. Normalmente, é o que se espera, mas nem sempre é isso que acontece. Nem sempre a pessoa vive, o parceiro vive como o outro quer. Isso traz consequências. Algumas expectativas, por exemplo, em relação ao casamento, podem ser atendidas, não pode? Mas outras vão superar ao longo dos anos. Às vezes você tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, você ainda está se conhecendo. Às vezes você se surpreende diante de alguma coisa, de algum fato que ocorre na sua relação. Olha, eu não imaginava que você fosse assim. Você sabia que o casal tem que surpreender diariamente um ao outro? Então, às vezes, precisamos desenvolver uma reciclagem em alguns conceitos que precisamos rever nos nossos dias. Às vezes não superamos os nossos sonhos, mas no dia a dia imaginamos que nunca os nossos sonhos vão ser realizados. Mas a vida de relação a dois podem fazer com que esses sonhos sejam realizados. Vai depender muito da expectativa que você vai criar no casamento. Não dependendo apenas e esperando um do outro. Olha, você tem que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Não, nós não temos que fazer nada. Nós temos que criar uma relação perfeita ao ponto de que os nossos sonhos sejam juntos realizados. Isso é importante vocês repensarem. O parceiro não é perfeito. Você está esperando perfeição, você está equivocado. Ele não é obrigado a transformar a vida um do outro depois que entrou no casamento. Não. Segundo as expectativas que você tinha, às vezes você não preencheu. E não vai preencher. É por isso que você precisa mostrar todo dia um certo amadurecimento nas suas atitudes, nas suas reações, no seu comportamento, para que possa pelo menos desenvolver o agrado ou a expectativa do outro. Interessante isso. Eu fico pensando que uma relação, ela não é decorrente de uma sorte. E nem decorrente de um simples romance. Uma relação não se fundamenta em sorte. Muitos hoje afirmam, olha, eu tive uma sorte em casar com você. Né? Mas, talvez pela aparência, talvez pela poupança. Né? Talvez eu tive uma sorte em casar com você, porque você tem sonhos e expectativas bonitas, maravilhosas. Mas o casamento, ele não se fundamenta em sorte. Eles não são as chaves para a felicidade duradoura. Nem sempre um casamento duradouro depende de sorte. O casamento, ele depende da amizade, da dedicação, ele depende do companheirismo, da lealdade,
da disponibilidade, do empenho em melhorar cada dia. Olha, eu vou melhorar, você vai melhorar e eu também vou melhorar. Todo dia você tem que estabelecer uma análise interior, introspectiva, e buscar de lá um conceito prático de vida a dois. O individualismo tem que ser repreendido no casamento. O egoísmo nem se fala, tem que passar longe. Quando você diz assim, o meu parceiro não é o homem ou a mulher dos meus sonhos, será que eu cometi um terrível engano em me casar com essa pessoa? Depois de 20 anos, você cometeu um engano? Não? Nem você? Depois de 15 anos, será que eu me arrependi de ter casado com a Sandrinha? Irineu, pastor Irineu, você se arrependeu de ter casado com a Alessandra? Foi um terrível engano? Isso aí não significa que ele está falando, né? Ele está só dando um sinal. Não mesmo. Hoje em dia, essa expressão, ela é pronunciada, ela é dita. Isso geralmente ocorre quando muitos, num contexto de precipitações, nas tomadas de decisões, são conduzidos a uma decepção e vê que a sua relação não tem nada a ver, porque correu à frente do propósito de Deus, da vontade de Deus. Mas quando o casamento foi edificado, construído debaixo da inteligência, da sabedoria e do conhecimento de Deus, não vai haver esse tipo de decepção. Amém? Esperar o homem ou a mulher por seus sonhos, eu acho que é um ato irreal. Eu não posso ficar só esperando por sonhos, eu tenho que ir na prática, em busca dos meus sonhos. Os parceiros hoje, eles sempre deixam de parecer perfeitos, né? Apenas quando a lua de mel, o barato, eu diria, da lua de mel, que acaba. Então aí acaba as realidades da vida cotidiana, acaba o carinho, acaba a atenção, acaba o amor, acaba aquela companhia, acaba o contexto até das fantasias do casal. Acabou a lua de mel, não tem mais graça, o casamento já não tem mais sentido, os sonhos também vão acabando, ele não tem mais direito de sonhar. Então é preciso observar que casamento regido por sabedoria, por inteligência e por conhecimento, isso tudo é preservado. Tudo isso é preservado. Né? Um ponto baixo que às vezes ocorre no casamento é esse pensamento negativo. Meu casamento está acabando. Eu ouço isso quase diariamente, via e-mail, via telefone, via Facebook, via Twitter, eu vejo isso direto. O meu casamento está acabando. E aí? Fora da igreja, né? Que às vezes a pessoa fala, pastor, ore por mim que o meu casamento está no fim. Por que o casamento acaba? Porque eles não observam esses pontos que precisam ser revistos. Atitudes importantes, expectativas importantes, sonhos importantes, práticas importantes, que precisam ser analisadas no dia a dia, que às vezes não pode o tempo perder, o tempo absorver. Se você, no ato do casamento, ama mesmo, você pode dizer assim, você me ama, você vai fazer exatamente o que eu quero? É uma expressão forte, não é? Como é que eu posso condicionar o meu amor por você ou o seu amor por mim? Eu posso ver
que através desse amor você vai fazer o que eu quero. O amor não é uma virtude, eu diria o seguinte, que o amor não é uma virtude que escraviza, que limita, que condiciona, mas o amor é uma virtude para ser vivida com intensa liberdade, com toda a espontaneidade na prática de uma relação. Mas nunca para ser escravizado. O seu parceiro dentro de um contexto. Se você me ama, você vai fazer isso. Se você me ama, você vai me fazer isso. O amor não pode ser condicionado. O amor já é uma virtude espontânea que, uma vez vivido, a prática de todas as expectativas são presentes. Esperar que o seu cônjuge, esperar que o seu companheiro ou companheira, né, satisfaça suas necessidades realistas, realmente você tem que olhar sua vida como um todo e não isoladamente. Depende de cada um, por exemplo, desenvolver. Eu vou praticar a minha vida e vou desenvolver atitudes que vai preencher as expectativas e as necessidades do meu parceiro. É uma atitude interessante. Amém? Se você analisar o que é um casamento, ele é regido por essas atitudes. E você está lá no passado falando assim, para mim não tem mais jeito. Eu já desenvolvi tantas coisas e meu casamento não vai. Começa a renovar suas atitudes. Pega tudo que você já viveu, recicla, analisa, faz um enxugamento, absorve o que é bom, continue praticando coisas boas dentro da sua relação e aí você vai ser feliz. Dentro desse campo, eu queria desenvolver uma outra linha, que é a linha única, né, para o casamento, que hoje está um tanto escasso. Estamos esquecendo de dizer isto. Quantas vezes você diz para a sua mulher, para o seu marido que o ama ou que a ama? A falta de amor hoje, às vezes, tem levado o casamento ao desastre, ao prejuízo total. Eu percebo que no texto que eu li de Provérbio, a sabedoria constrói o casamento, a inteligência firma o mesmo, e o conhecimento enche a casa, enche o casamento de bens e traz realmente benefício. Eu diria que o amor conjugal, ele possui aspectos, estágios importantes na vida. O primeiro estágio do casamento é aquele que nós chamamos de atração, que une as duas pessoas. Essa atração ela pode ser chamada de desejo físico. Essa atração ela pode ser uma faceta importante da relação do casamento. Esta atração pode ser o meio de se prevenir até contra o ato da infidelidade, porque se você tem uma atração para com o seu marido e com a sua mulher, você vai viver ali intensamente essa relação e vai evitar o ato de infidelidade. É preciso rever essa atração. Tem gente que vai perdendo ao longo dos anos a atração física. Perigoso isso aí. E essa atração também, que produz uma aproximação íntima, ela é o que agrada o coração de ambos e também o coração de Deus. Deus nos fez para sermos atraídos um ao outro, né? Talvez a mulher precisa botar uma roupa bonita para se sentir seduzida pelo marido, né? E não é por aí. Você sabe que a idade vai chegando e nós vamos ficando mais envelhecidos.
Eu fico tão feliz quando a minha mulher fala assim, nossa, como você está bonito hoje. Eu falei, meu Jesus, abre os olhos dela. O que ela está enxergando de beleza ainda? Mas é uma questão importante. Quer dizer que ainda existe uma atração física. Existe uma atração física. Eu falei no primeiro estágio de que nós precisamos reciclar as nossas atitudes. Até então eu falei atitudes. Agora é comportamento, é estágio de vida. E o amor tem que ter atração física, senão o amor não é preservado. Em segundo lugar, segundo estágio que eu diria, é o estágio do romantismo. Por que será que a gente era mais romântico e vai perdendo ao longo do tempo o romantismo? Eu me lembro que, para conquistar a Sandrinha, eu dava flores toda semana. Hoje já não é toda semana, é uma vez por ano. E olha lá ainda. Mas quando eu dou para ela, eu dou coisas boas, dou orquídeas, que ela gosta. Né? O romantismo que sustenta o relacionamento. E eu diria que esse romantismo deve ser forte. Esse romantismo deve ser doce. Esse romantismo deve ser recíproco. Não pode ser só de um, mas tem que ser de ambos. Esse romantismo tem que haver fidelidade. Não é romantismo de aparência, só para enganar. Dizer, ó, eu estou enganando a tontinha, o tontão. Né? Esse romantismo tem que realmente haver fidelidade na relação. E com certeza é o que deve haver na vida de um casal. Romantismo. Em terceiro lugar, o estágio do casamento deve ser um contentamento mútuo. O que nós temos que reciclar na nossa mente? Atitudes, que já referimos? Sim. Mas comportamento em desenvolver uma ação mútua de contentamento. O que seria isso? Não é só um que tem que ter o prazer e a satisfação no casamento. A satisfação e o prazer tem que ser desenvolvido pelos dois. Essa sensação de satisfação tem que ser presente na vida dos dois. Quando um começa a enjoar um do outro e fala, eu não estou aguentando mais essa relação. Está muito cansativa. Vamos fazer um cruzeiro para ver se melhora? Será que o cruzeiro vai melhorar? Pode até ajudar. Mas não é o cruzeiro que vai resolver o problema. A sensação de prazer, a sensação de satisfação de viver, não é? Quanto mais passa, né, Edivaldo? Quantos anos você está junto com essa linda mulher aí? Edivaldo? Quantos anos? 40 anos. Ai, maravilha. 39, igual eu também, 39 anos de vida conjugal. Ok. Você tem, quanto mais passa o tempo, mais prazer você tem, mais satisfação você tem. Né? Você chama, por exemplo, a mulher quando você namora de moranguinho. Oh, meu moranguinho. No passar dos anos você vai falar, oh, meu chuchuzinho. Chuchu. Chamar a mulher de chuchu, rapaz. Outro chama de meu maracujazinho. É quando a coisa vai... Aí fica feio. Quando chamar você de maracujá, sai de baixo. Porque a coisa é porque está visível. As rugas estão visíveis. Já viu o maracujá murcho? Já viu, não? Mas mesmo sendo um maracujazinho, existe satisfação, prazer em viver. Amém, queridos? Eu fico feliz quando a Sandra, nós estamos na rua assim, passando, ela fala assim, olha amor, aquele casal de velhinho, nós vamos ser assim. Amém. E o casal de velhinho está mão dada. Né? Alguns andam de mãos dadas, mas trazendo, empurrando a mulher. Né? Puxando.
E quando está puxando, ainda está bom, né, Vera? O problema é se quando larga lá atrás. Abandona. Vamos, mulher. Você não vem, não? Gente, a nossa relação tem que ter contentamento mútuo. É uma sensação de segurança, não é? Quanto mais tempo passa, mais segurança produz nessa relação. Reciclar o casamento são essas questões que precisam ser revistas. E às vezes a gente vai esquecendo. A sensação de contentamento mútuo, ela traz uma sensação também de propriedade, de direito. Você é meu, eu sou seu e ponto final. Né? É uma capacitação também de cuidado um do outro. Você tem um cuidado atencioso, uma atenção especial um com o outro. Né? Quando um completa o outro, através da lealdade, da fidelidade. Em quarto lugar, o aspecto e o estágio da amizade. Amizade de ambos, ou entre ambos, é uma amizade que produz comunicação, uma amizade que revela proximidade, uma amizade que demonstra compartilhamento de pensamentos, de ideias. Gente, sabe o que está faltando hoje? O casal sentar junto. Vamos compartilhar as nossas ideias? Vamos conversar? Hoje a Avenida Brasil não deixa mais conversar. Enfim, a televisão não deixa mais conversar. E ainda quando um puxa o assunto, fala, quieto, eu estou assistindo. Não me interrompa. Está faltando esse contexto de compartilhamento de ideias. É por isso que o casamento está se findando, está se esvaindo. Não há compartilhamento de ideias, de pensamentos. E essa amizade, ela tem que ser expressada através de sentimentos puros, sinceros, honestos, transparentes, sem hipocrisia, sem falsidade. Reciclar o casamento significa rever esses conceitos. Reciclar o casamento é desenvolver uma amizade que realiza todos os seus sonhos, todas as suas metas, todos os seus objetivos. Esses 4 aspectos do amor no casamento, né, que envolve a atração, o romantismo, o contentamento, a amizade, ele permite juntar num só o amor de Deus. Eu tenho uma atração pela minha esposa, espero que ela ainda tenha por mim, né? Eu tenho um romantismo na minha relação com ela, e ela também sempre tem um romantismo que sustenta essa nossa relação. Há um contentamento mútuo na nossa relação, há um prazer, uma satisfação em viver um para o outro. Né? O ano passado, vou contar um episódio para vocês. Eu tinha um convite para fazer uma viagem para Portugal, e eu confesso que eu adiei esta viagem por 5 anos. E eu dizia lá para a pessoa que me convidou, no ano que vem eu vou. Chegava o ano que vem, não, outro ano eu vou. Aí, mas qual é o problema? Por que você sempre adia a viagem? Eu disse, eu vou ter que confessar, eu tenho medo de avião. Aí meu filho, Pedro Miguel, ele disse, pai, eu vou orar e Deus vai te libertar desse medo. Eu pensou, um menino de 10 anos na época, você tinha, né, Pedro? Desde uns 8 anos que tem essa ideia, né? 8 anos ele já falou, pai, eu vou orar para você vencer esse medo de avião. Falei, meu pai do céu, um filho de 8 anos falando que vai orar por mim para vencer esse medo de avião. Aí deu certo, eu falei, tá bom, eu acho que eu vou. Chegou a hora de eu ir. Vou enfrentar esse bicho aí.
é fácil não, dentro daquela lata toda subindo, atravessando o Atlântico. Eu imaginava 10 horas em cima do oceano. Aquilo me dava um pânico. Só de imaginar eu ficava, meu Deus. Né? Mas, bobagem, porque se você é salvo, você pode morrer aqui batendo num poste. É ou não é? Tudo bem. Aí, na hora H, eu relutei, falei, não vou não. A passagem já estava comprada. Não vou. E por que não vou? Aí falei para minha irmã, que ela que me convidou lá em Portugal, falou assim, eu só vou se você comprar mais uma passagem para minha esposa. Eu só vou se ela for comigo. Olha que bobagem. Mas no fundo, eu sabia que a minha esposa era a minha segurança. E também sabia, se morresse, morriam os dois já de uma vez. Né? Não é brincadeira. Gente, entrei no avião. Entramos, né, amor? Entramos. A porta fez clac. Eu falei, agora não tem mais jeito. E esse avião subiu. Normal. Sensação gostosa. Mas, quando chegou lá no meio do oceano, entrou um período de turbulência. Vocês sabem o que é turbulência, né? Quem andou de avião já sabe. E esse avião tripidava ali naquele negócio. Falei, Jesus. No percurso de Brasil até Portugal, eu entreguei 15 vezes a minha alma para Deus. 15. O piloto lá anunciava, atenção, senhores passageiros, nós vamos passar por uma terrível turbulência. Quando ele falava terrível turbulência, mas por que ele tinha que ficar quieto? Ele não tinha que falar terrível turbulência. Mas, irmãos, sabe o que me deu segurança ali? Além de Deus, é lógico. Foi minha esposa. Ela ao meu lado, eu agarrei na mão dela. E ela falou assim, você está me machucando. Eu falei, não. E o pior é que eu agarrei e comecei a chorar. E as lágrimas derramavam. Aí ela falava assim, amor, você vai matar de vergonha. Sabe o que me consolou? Uma passageira que estava na frente falou assim, dá esse bombonzinho para ele. Quem sabe ele comendo um bombom vai melhorar. Parece cômico, né? Um homão desse tamanho, né, Vera? Com medo de avião. Mas graças a Deus eu venci. Na volta foi uma vitória. Fiquei tão feliz. É muito bom. Já estou voltando de novo. Já tenho outra viagem marcada para lá. E agora eu vou sozinho. Não vou precisar de você mais não, viu, Maria? Hã? E eu, pastor? Eu quis contar esse fato porque no meu íntimo, a minha esposa indo comigo me dava um pouco de segurança. E eu fiquei mais seguro com ela, ao meu lado. Isso é gostoso, isso é gratificante. Querido, para encerrar a nossa palavra, eu quero encaixar aqui agora tudo isso. A atração física, o romantismo, o contentamento, a amizade e todas as atitudes antigas, desde o primeiro dia do seu casamento, expectativas que você tinha, todas elas, vamos encaixar num só ponto. Vamos reciclar tudo isso e colocar num ponto só, que seria o quinto estágio, que é o amor divino. Amém? Amor divino. Ou seja, um amor sem igual, um amor sem demandar retorno, um amor que revela sacrifício, um amor incondicional, um amor de entrega, um amor ágape, o amor de Deus. Quando o casamento pega a sua amizade e põe no amor de Deus, dá certo. Quando um casamento pega o seu romantismo e encaixa no amor de Deus, a coisa vira positivo.
Quando o casamento pega a atração física um para o outro, dentro de uma visão de fidelidade, encaixa no amor de Deus, a coisa funciona, a coisa se satisfaz. Vou contar algo de gabinete pastoral. Posso falar o que ocorreu, mas não precisa falar a pessoa que envolveu. Um dia uma pessoa falou assim: pastor, ore por mim no gabinete, um irmão da igreja. Eu queria que o senhor orasse e depois o senhor pode descer o cajado de mim. Eu queria que o senhor orasse porque eu não me sinto satisfeito só com a minha mulher. Eu quero algo mais. Imagina se eu não desci o cajado nele. O camarada que quer sentir a bênção de Deus no seu casamento, ele tem que ter atração física para sua mulher e não outras atrações. A sua atração física tem que estar relacionada com o amor de Deus na sua vida. Deus disse: deixará o homem a sua mãe e o seu pai, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. A instituição casamento tem que ser fundamentada no amor de Deus. Um amor ágape, um amor que provém do ato da vontade de se doar. Amém? Um amor sem egoísmo, um amor sem exigência, um amor sem condicionamento, um amor que não constrange, que não inibe, um amor que não traz nenhum enfraquecimento na relação. O amor de Deus presente no casal precisa também ser colocado em dia. E às vezes nós estamos deixando de lado o amor de Deus. É isso que outros valores estão sendo introduzidos dentro do casamento. Um amor puro, um amor que jamais enfraquece, um amor cultivado do início ao fim. Uma relação bonita. Isso é casamento reciclado. Vamos reciclar isso? O princípio que revela todos esses estágios que eu citei aqui está então em conformidade com a vontade soberana de Deus. Todo aquele que teme a Deus e entende esse princípio é capaz de cumpri-lo. Quando eu diria os 5 aspectos do amor conjugal encontrar sua expressão no casamento, eu quero profetizar para você aqui agora. O seu casamento estará seguro. Certo? A permanência do seu casamento estará assegurada. Estará assegurada. O texto que eu li em Provérbio: a casa será edificada. E tem outra expressão verbal aqui: a casa será firmada. E tem outra terceira expressão: a casa será cheia de toda sorte de bens agradáveis e preciosos. Casamento, casa, casamento, família. Portanto, eu diria que há um casamento duradouro. Somente um, quando esse casamento duradouro revelar a atração física, o romantismo, eu diria um romantismo sustentável. Né? Sustentável. E um contentamento mútuo, uma amizade pura e fiel, e um amor divino e incondicional. Quais são suas atitudes que precisam reciclar? Vamos pensar nisso? Não viva no passado. Se casou para ser feliz? Sim. O que você está fazendo para alcançar essa felicidade? Você casou para viver até que a morte o separe? Sim. O que você está contribuindo para que essa continuidade mantenha na sua relação? Você não casou por sorte, nem por romance, mas você casou por amizade, por dedicação e por amor. O seu parceiro
Não tem que fazer aquilo que você quer e nem você fazer aquilo que o outro quer. Você tem que fazer algo que agrade o coração de Deus, algo que agrade o coração de ambos, mas dentro da visão do amor de Deus. Casamento sem amor de Deus não é sustentável. Não é sustentável. Não é o dinheiro que sustenta uma relação, não é o curso universitário, a formação universitária que sustenta uma relação. Nem filhos hoje não estão sustentando uma relação. Filhos, às vezes, são os maiores prejudicados hoje em algumas relações. O que sustenta uma relação é o amor de Deus. A televisão está pregando hoje a inversão de valores na família. Infelizmente. Vamos ficar em pé? Eu queria orar por vocês. Dá a mão aí para sua esposa, para o seu marido. Vem cá, Sandrinha. A nossa relação não pode acabar em hipótese alguma. A partir do momento que você casou, você tem a obrigação de buscar de Deus esse conceito de rever as atitudes diariamente. Todo dia tem que buscar. Busque de Deus essa força, essa sabedoria, essa inteligência, esse conhecimento. Eu quero orar por você para que isso seja uma realidade. Feche seus olhos. Pai, são tantas as atitudes erradas que ocorrem no nosso dia a dia. Muitas atitudes erradas. Às vezes, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, a nossa maneira de proceder tem trazido tanto transtorno, tantas confusões no nosso relacionamento conjugal. Mas nessa noite, nós queremos colocar diante de Ti nossas atitudes passadas, antigas, e pedir que o Senhor renove todas elas, através de um processo de reciclagem que estamos fazendo, revendo esses conceitos errados. Nós pedimos que o Senhor trabalhe na nossa vida, renovando os estágios do nosso amor, os estágios da nossa relação. Que vivamos esses conceitos e esses valores e essas expectativas novas dentro do nosso casamento. Não permita que Satanás, nosso adversário, venha minar as nossas forças, mas que, ó Deus, no passado dia a dia, nós tenhamos consciência de que a nossa vida precisa estar fixada debaixo da sabedoria, da inteligência e do conhecimento de Deus. Ajuda-nos a manter a nossa relação. No nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha refletido para chegar em casa, a partir de hoje, discutir mais a sua relação. Discuta. Senta com seu marido, senta com a sua mulher. Discuta tudo isso. Busque lá no começo do casamento as atitudes que eram válidas e que hoje já não são mais usadas para vocês. Vocês deixaram de lado. Eu acho que é melhor observar atitudes lá do começo e trazer à tona para buscar um aperfeiçoamento. Tá bom? Começa a rever os conceitos do seu casamento. Que Deus abençoe, viu? Amanhã estarei aqui de novo falando de outros assuntos. Acho que é 9h, né? A escola bíblica. 9h. Eu estarei aqui falando sobre os sinais proféticos. Quem quiser vir e ouvir, eu não sei como é que vai ser o procedimento, mas vamos falar algo muito importante que servirá como alerta para a Igreja de Cristo hoje.
abençoo o casamento de vocês. Deus abençoe.